sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Eu sou o professor Victor Biazon, sou administrador, com mestrado também em administração e doutor em comunicação social. E a nossa interação, o nosso diálogo, a nossa comunicação é sobre gestão comportamental, desafios do ambiente do trabalho. Para você que já atua no mercado de trabalho, para você que é economicamente ativo, seja gestor ou seja subordinado, líder ou liderado, certamente já passou por diversas situações de conflitos, situações em que foi necessário negociar, por exemplo, um aumento de salário, uma folguinha na sexta-feira, um recesso após um feriado. E como fazer isso? Como fazer isso de forma assertiva? Como lidamos com essas situações no cotidiano dentro da gestão? Então, a nossa agenda, a nossa pauta de conversa são 4 assuntos. Nós vamos falar sobre diversidade, vamos falar sobre conflitos, vamos falar sobre comunicação e também sobre negociação. Mas, como eu disse, isso aqui é um diálogo, então eu não estou sozinho. O reforço do nosso bate-papo é a professora Lucélia. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem? Boa tarde, que muito bom estar com vocês. E estamos aqui hoje para discutir um pouquinho esses temas, né, que o professor colocou aqui. Sou administradora, minha formação também é administração, tenho mestrado também na área de administração, na área de mercado e atuo tanto como professora quanto gestora, que tem a ver um pouco do que a gente vai falar hoje, né? Isso mesmo. Eu vou querer usar dos seus conhecimentos e experiências enquanto professora, mas principalmente no seu cargo de gestão. Se você puder apresentar para a gente que cargo, que ocupação você tem hoje aqui na instituição e como funciona a célula onde você atua. Tá certo. Bom, então eu sou gerente da célula de avaliação, né, gerente da tutoria. Hoje eu tenho uma equipe formada com mais de 80 tutores, faço parte desta equipe. É uma equipe multidisciplinar, uma equipe com pessoas com várias formações que abrangem todos os cursos disponíveis na instituição. E são profissionais formados e nós temos pessoas que são especialistas, que são mestres e que são doutores também, que faz parte dessa equipe. E junto com essa equipe para ajudar o trabalho, tenho 4 supervisores que ajudam a fazer a gestão deste grande time hoje. É um grande time realmente e grande time, são muitas pessoas. Eu já entro aqui no nosso primeiro assunto, que é a diversidade. As pessoas são diferentes, as pessoas, elas pessoalmente são diferentes, elas têm características diferentes e elas também têm personalidades diferentes. Elas se comportam em um ambiente de trabalho, em um ambiente social, um ambiente familiar de formas variadas. Isso é positivo de uma certa forma, mas isso também pode trazer algumas situações de conflito no âmbito das organizações. Você disse que são pessoas de formações distintas, pessoas, né, de diversas áreas e que trabalham juntas em prol do objetivo final, que seriam as correções dentro do prazo, das atividades, das provas, enfim, de toda a nossa educação à distância. É um desafio para você gerenciar esse setor com pessoas tão diferentes e com tanta responsabilidade? Sim, é muito desafiador, né? Eu falo que trabalhar com pessoas é desafiador. Então, esse time, até você já falou isso, né? Então, o que nós fazemos correções, né? Então, todo tipo de provas e atividades, né? As correções são realizadas por esse time, então, por isso é um time que tem que ser profissionalizado, um time próprio, né? Que tenha condições de fazer esse trabalho. E, automaticamente, é um time muito crítico também, né? Porque são pessoas com formações diferentes, com experiências distintas, né? E vêm com uma bagagem, com uma experiência. E isso faz com que se torne mais desafiador trabalhar com um time neste nível. Mas como administradores, a gente gosta de um bom desafio, a gente mata um leão por dia, às vezes até 2, e consegue ir para casa à noite, é o que a gente espera, com toda a casa em ordem, né? E eu acho positivo o fato de nós trabalharmos com pessoas distintas, mas aí eu já passo para o próximo slide para a gente poder entender um pouco mais sobre esse desafio. Então, o que são ou quais são essas diferenças? Tanto nas organizações, de forma geral, mas também, principalmente aqui, vamos te colocar como o nosso estudo de caso. Nós temos pessoas de gênero diferente,
Aí eu não vou nem entrar na questão de identidade de gênero, eu vou falar do binário mesmo, para ser mais convencional. Mas nós temos pessoas também de idade diferente, de formação diferentes, de religião diferentes, com princípios diferentes, com orientações sexuais diferentes e também com funções diferentes. É muita gente diferente em um mesmo espaço, o que acredito deve aumentar tanto quanto essa carga de desafio. Enquanto gestora, como que você enxerga essas diferenças, essa diversidade, ou como você gere essas diferenças na diversidade da sua equipe? Realmente ter pessoas, né, com experiências diferentes, culturas diferentes, né, formação, experiência de vida e tudo diferente, se torna mais complexo trabalhar, mas ao mesmo tempo, como boa administradora, a gente gosta de um desafio, né, como você mencionou. E assim, mas exige um cuidado diferente. Sim. Até porque assim, nós estamos falando de 80 pessoas que dividem o mesmo espaço físico. Isso é importante, né, mencionar. Então, nós temos uma sala ampla, com pessoas com posições de trabalho um ao lado do outro, sem divisória, né, não é call center. Então, elas têm um relacionamento até mais próximo, né, estão próximas ali fisicamente e ao trabalho a demanda precisa acontecer. Então, isso se torna desafiador, trabalhar com pessoas assim, mas ao mesmo tempo, eu falo que essa diversidade é que eleva o nível desta equipe. Gosto desse ponto de vista. Isso, inclusive nós temos uma hashtag, Juntos Somos Mais Fortes. Lindo. Eu venho trabalhando este ano, 2018, a gente tem um trabalho especial justamente para trabalhar essa união da equipe e justamente eu tento enfatizar muito isso. Não é a formação X ou Y que é superior ou inferior, né? Não é uma pessoa que é mais madura em idade ou a pessoa mais jovem que chegou ou que tem um gênero, uma opção diferente. Não. O que vai fazer a diferença e o que fortalece o nosso time é justamente essas diferenças que existem e todos nós juntos. E eu sempre digo, eu brinco na sala, que a gente consegue resolver tudo em casa. A gente precisa de um sistema, eu tenho o pessoal da tecnologia, a gente desenvolve em casa. A gente vai fazer festa, tem o pessoal da gastronomia que fica responsável por fazer a comida. Quando for assim, você pode me chamar. Essa equipe aí eu quero participar. E assim por diante. Então, tudo a gente consegue. Vamos enfeitar a sala para o mês da festa junina? Tem o pessoal do designer, tem o pessoal da pedagogia que faz lindamente. Então, a gente consegue fazer tudo em casa. Então, isso eu vejo de forma positiva. E como estamos lidando com pessoas diferentes e às vezes as convicções, e aí a gente trabalha e convive em um mundo cada vez menos tolerante. Não sei se você percebe isso no setor ou no cotidiano. Nós temos percebido, inclusive é uma dificuldade bastante grande da sociedade, da não prática da tolerância. Existe essa manifestação de intolerância com relação ao que é diferente dentro do setor? Isso é algo que a gente trabalha é um trabalho constante. Falar que não existe, que é tudo perfeito, não é verdade. Sim, é uma utopia, a gente sabe que né? tem problemas, existe sim, mas a gente procura trabalhar. Sim, a administração de conflito, a empatia, inclusive são temas que eu falo muito na sala, se colocar no lugar do outro, né? Não é todo dia que todo mundo chega bem, a gente mesmo, né? Tem dia que eu estou melhor, tem dia que por alguma situação que aconteceu fora daqui, e aí eu sempre digo que aquela história de que vem para o trabalho, desliga o botãozinho da casa e aqui esquece de tudo, e aqui você só trabalha e vice-versa, isso nem sempre acontece. É claro que a gente precisa ter o equilíbrio, mas uma coisa reflete na outra. E às vezes uma pessoa está do lado, ela está mal-humorada, ela tem um comportamento um pouco diferente, mas às vezes eu estou do lado e eu não sei o que aconteceu, né? Ontem, o que aconteceu essa noite, antes de ela chegar ao trabalho. Então, eu trabalho muito isso individual e em equipe, que eu tenho um programa de desenvolvimento continuado, que o foco é comportamental, é administrar conflitos, é usar empatia, é inteligência emocional. Então, são temas que são escolhidos pensando nas necessidades da equipe e como posso trabalhar de uma forma que a gente consiga equilibrar para que essa tolerância ela seja maior e ela aconteça na sala, para que a gente consiga viver em harmonia. Muito bom, um excelente exemplo. Espero que isso também possa ultrapassar as paredes da sala e que a gente consiga ganhar um mundo aí com a prática da tolerância. Porque eu sei que as pessoas têm as suas próprias convicções, não vou entrar no mérito de se é a criação, se aquilo é certo ou se aquilo é errado, mas
elas precisam, e todos nós precisamos, aprender a conviver na coletividade. As convicções que as outras pessoas têm também precisam ser respeitadas. Eu posso não acatar, eu posso não tomar para mim aquela premissa, mas eu preciso respeitar porque é a opinião do outro. E se a gente não conseguir conviver com pessoas que sejam capazes de desenvolver essa inteligência emocional, preferencialmente que elas não façam parte da nossa equipe. A gente falou, existe um mundo ideal, mas o mundo não é perfeito. E a gente tem que fazer, mesmo que seja um trabalho formiguinha, para conseguir trabalhar essa inteligência emocional, trabalhar com algumas ferramentas ou algumas dinâmicas para promover essa melhor integração entre as pessoas, entre os diferentes. Porque o diferente, aqui a própria figura diz, ele quer ser tratado como igual. Acredito que o que a gente não pode fazer é tratar as pessoas de forma diferente por características que elas têm. A gente precisa, sim, entender, de repente até customizar um atendimento, mas trabalhar com a regra e depois tentar administrar as exceções. Mas até fazendo um parêntese aí, falando sobre essa questão da tolerância, de como administrar, então no final do ano passado eu comecei a perceber que alguns aspectos precisavam ser trabalhados e indiretamente tinha a ver com a questão da tolerância mesmo, justamente pelas algumas diferenças que existiam dentro da célula, e eu comecei a perceber que pequenos indícios de que algumas coisas poderiam se tornar problemas maiores. Umas faísquinhas, né? Isso. E aí surgiu a ideia desse programa de desenvolvimento continuado, justamente para que a gente conseguisse integrar a equipe, porque muitas vezes isso acontece porque as pessoas não se conhecem. E isso eu percebi, porque nós estamos num espaço físico grande, né, na sala, e às vezes a pessoa que sentava nesta ponta não conhecia a pessoa que sentava do outro lado. E por formações, até por trabalhar juntos, né, mais próximos ali para discutir conteúdo e tudo mais, às vezes estavam fisicamente longe pela formação e os grupos, a afinidade acabava surgindo entre pessoas com formações, né, próximas ou que trabalhavam juntas, e aí juntou as duas questões, formação e espaço físico. E aí o trabalho foi, vamos misturar todo mundo. Eu quero o pessoal da engenharia junto com pedagogia, junto com o gestor, junto com o designer, E aí a gente fez isso, e fez um balaião todo mundo, e misturou, e dali surgiram 10 equipes diferentes, mas todas mistas. Legal. E a partir daí, quando as pessoas começaram a se conhecer, a gente percebeu que o clima melhorou muito, né? E automaticamente a tolerância acontece, porque às vezes eu tenho intolerância porque eu não conheço, é desconhecido. Sim. Né? A gente tem dificuldade do novo. Do novo, exatamente. Então, isso foi o start inicial. Estar atento a pequenos indícios, né, que pode se tornar em coisas maiores, e a partir dali já pensar em como eu vou trabalhar naquilo para que não se torne um monstro, né? Nossa, então quer dizer, eu fico feliz de saber que a gestão da diversidade acontece, né, pelos exemplos que você trouxe. Falando um pouquinho em contratação, quando você vai selecionar um candidato, selecionar uma pessoa para uma vaga, você determina um perfil padrão ou você determina um perfil flexível de acordo com a área, com a formação específica que a pessoa que você está buscando venha a ter? Certo. Bom, dentro do perfil, então, para trabalhar na célula de avaliação, a gente precisa estabelecer um perfil. Algumas habilidades, algumas competências que faz parte do profissional que vem trabalhar nessa célula. Então, precisa de uma pessoa que seja concentrada, que tenha facilidade em aprender, que goste de estudar, de ler. Então, a pessoa que tem um alinhamento para ser professor. É o perfil de profissional que se adapta. Sim. Então, eu preciso observar algumas características. Também, eu tenho uma demanda de cursos para atender. Formações diferentes. Então, eu olho para a célula, quais são as formações que estão ali, e eu tenho um número para cada área de acordo com o número de alunos que eu preciso ter na célula para atender. Então, isso vai determinar o profissional, a formação dele, superior no caso, para que ele faça parte do nosso time. Agora, outras questões que envolvem mais aspectos pessoal, né, que do próprio indivíduo, características comportamentais, isso é muito variado. E eu gosto da diversidade. A semana passada mesmo, houve algumas contratações e ali eu tive perfis de pessoas diferentes. Pessoas que são graduados, já são formados, mas ainda não têm experiência, é o primeiro trabalho, está começando a se desenvolver,
Também tive pessoas que já vêm com uma vasta experiência, inclusive de ser empreendedor, já no mercado, com uma empresa que é sólida no mercado, inclusive aqui na nossa cidade. Né? E já trouxe outra pessoa com uma experiência acadêmica, com mestrado, que estava atuando numa indústria que está vindo para cá. Então, assim, são 3 perfis totalmente diferentes um do outro, mas é estas diferenças que complementam a nossa equipe. E isso é importante para mim. Então, eu gosto de perfis realmente diferentes. Acho bacana isso, porque quando a gente fala em um perfil único, acredito ser difícil, para não dizer impossível, nós trabalharmos com a descrição ou o desenho de um único perfil. Porque como é que eu vou exigir, por exemplo, a extroversão, boa comunicação de um profissional de TI? Pode ser que eu esteja trabalhando com estereótipos aqui, mas a gente cria aquele estereótipo de que o profissional da TI é mais introvertido, é mais quieto, ele é mais concentrado lá na tela do computador. Se eu coloco algumas características comportamentais de mais extroversão para este tipo de profissional, pode ser que eu encontre dificuldade na hora da contratação. Por isso é importante a gente trabalhar com essa flexibilidade, permitir a diversidade dentro do setor. Parabéns, estou gostando de ver esses exemplos. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que muitas empresas, assim como essa que a gente está vendo aqui, assim como a Unicesumar fazendo escola, elas buscam contratar, elas buscam no mercado pessoas que tenham aderência, que tenham identidade com o perfil ou com a missão da empresa? Estão duvidando de mim? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, isso significa planejar a diversidade mesmo. É fato que cada profissional cada pessoa tem um local, né? Tem de repente uma vaga que está esperando. E aí o perfil que se encaixa àquela determinada vaga. No exemplo, nós temos 2 características bem distintas. Se você já foi para algum shopping center, por exemplo, que tem a loja ou aquela... Normalmente eles trabalham com ilhas nos corredores do shopping center, da loja da Chili Beans. O perfil, as características físicas, eu estou falando de característica física agora, dos profissionais que trabalham, né, nesse processo de venda, eles têm uma característica bastante peculiar, bastante particular. Eles gostam ali de uns piercings, uns cabelos coloridos. Por quê? Porque tem aderência, traz identidade à marca. E aqui do outro lado nós temos a Louis Vuitton, que trabalha com outro perfil, né? Já é um perfil um pouco mais alinhado, e aí não estou falando que um é melhor do que o outro, não é isso, estou querendo dizer que temos visualmente pessoas com características diferentes. Agora imagine, eu sei que a gente tem que trabalhar com esse planejamento de diversidade, mas eu não vejo como funcionar, ou seria um trabalho muito difícil, se nós invertêssemos esses profissionais com as suas respectivas marcas. Por quê? Porque não teriam identidade, então destoariam, e às vezes, como é que o consumidor, o cliente lá na ponta iria ver? Se ele entrasse na loja da Louis Vuitton, por exemplo, e encontrasse uma pessoa com características dos vendedores da Chili Beans, e vice-versa. Então a gente precisa também, desde sempre, planejar quem são as pessoas e que tipo de pessoas a gente vai trazer para o nosso setor. Essa é realmente uma excelente gestão da diversidade. E aí eu trago algumas dicas para vocês. Qualquer semelhança não é mera coincidência, mas fica um hashtag, fica a dica. A gente vai passar para vocês esse primeiro vídeo. Eu gravei aqui mesmo na Unicesumar, em um outro setor, o setor de produção de materiais. Eu ando bastante pelos setores aqui para poder produzir materiais bacanas para vocês. E aqui foi o setor de produção de materiais, onde a gente pôde entender um pouquinho como funciona também essa gestão da diversidade. Isso no trato da gestão de pessoas. Eu vou rodar o teaser só para ver se vocês vão ficar com água na boca e vão querer assistir a websérie completa, que é composta de 4 capítulos. Roda o VT. O mercado vive de produção de produtos e serviços. Produtos e serviços esses que precisam ser entregues com qualidade. E quem cuida da qualidade, da entrega desses produtos e desses serviços são as pessoas. Por isso, eu quero convidar você a conhecer como funciona a gestão de pessoas no setor de produção de materiais aqui na Unicesumar.
uma minissérie trabalhada em 4 capítulos, onde nós iremos conhecer e aprender um pouco como funciona desde a contratação, processo de remuneração e de integração de toda essa equipe. Eu espero você! Então fica aí a dica, além desse temos mais 4 vídeos, como eu disse, que tratam aí de diversos processos de contratação, de gestão de diversidade, de motivação e de liderança também. E por falar em liderança, eu trago uma outra sugestão, uma outra contribuição. Há pouco tempo eu também fui mexido, eu tive aqui uma movimentação de cargos na EAD da Unicesumar, e me coloquei num cargo de gestão. Me colocaram, na verdade, num cargo de gestão. E aí eu fiquei refletindo algumas coisas de quando você está de um lado da história ou quando você está do outro lado da história. Já trabalhava como gestor em outras instituições, em outros locais, mas é sempre desafiador quando você está num local novo, com uma equipe nova, com pessoas também diferentes. E aí eu gravei esse vídeo fazendo algumas reflexões sobre o exercício da liderança, que confesso não ser um exercício fácil, porque muitas vezes a gente fica naquela de ser líder ou ser chefe. Eu não vou entrar no mérito também teórico de nascer líder, de não nascer líder, o vídeo trata um pouquinho sobre isso, mas existe eu acredito que existe essa diferença entre a chefia e a liderança. Mas eu acho que a gente precisa, aí sou eu, né? Essas são as minhas crenças, que a gente precisa ter um pouquinho das duas coisas, porque a democracia demais pode não nos trazer bons resultados e a autocracia demais também pode não nos trazer bons resultados. Você pensa dessa forma também, professora? Quando se fala em liderança, né, penso que também é importante ter o equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio é a palavra-chave. Inclusive, falando sobre democracia, até que ponto é importante compartilhar ou não, eu sempre digo que a maturidade da equipe é que vai determinar. Então, em algumas situações, é importante sim que tenha espaço da equipe participar, de ela decidir, de ser incluída, mas existem alguns momentos que a liderança precisa ser firme. E agora vai ser assim ou precisa ser assim. Então, este equilíbrio, né? Essa maleabilidade, as duas coisas equilibradas, e o que não é fácil fazer no dia a dia, sim, a gente poder determinar o quando, né, fazer e quando abrir, mas eu acho que isso faz a diferença numa liderança. E lidando com pessoas, né, diferentes, como é o assunto que a gente está tratando nesse primeiro momento, às vezes nós temos pessoas que engajam mais, outras que engajam menos, e aí você tem que ter, sendo a mesma pessoa, tendo tratativas diferentes para grupos de trabalho diferentes, porque elas têm comportamentos diferentes. Então a gente tem que, como eu falei, trabalhar com a regra, mas também saber quando e ter a sensibilidade de perceber quando podemos ou devemos trabalhar com as exceções. E aí eu tenho um desafio para saber se você está entendendo tudo que a gente falou até aqui. Eu vou lançar uma perguntinha. Solta a perguntinha na tela. Olha só. Equipes de alta performance são aquelas que demonstram uma elevada competência formada por pessoas alinhadas com valores, objetivos, visão e engajamentos em comum. Para compor essa equipe, precisamos nos atentar a algumas variáveis, como as habilidades e personalidades, a alocação de papéis, a diversidade e o tamanho da equipe, além das experiências, das preferências dos seus membros. Sobre essas variáveis, é correto o que se afirma em A. Diversidade de membros, ou diversidade dos membros, refere-se a gênero, etnia, funções e conhecimentos, formação educacional. B. Personalidade dos membros. Refere-se a conhecimentos técnicos que podem ser aprendidos, permitindo que a equipe atinja seu objetivo. C. Alocação de papéis. Refere-se à demonstração de personalidade que são relevantes para o desempenho da equipe. D. Tamanho das equipes. Refere-se a membros medíocres, mas há comprometimento e determinação para alcançar melhores resultados. Ou E. Capacidade dos membros. Refere-se a equipes de culturas flexíveis, abertas, com relações mais democratizadas. E aí, pessoal? Com aquilo que nós já conversamos até agora, vocês já conseguem apresentar ou refletir sobre qual dessas teorias ou quais desses grupos de trabalho tem as suas respectivas competências colocadas como correta?
A, B, C, D ou E. Depois vocês me falem. Enquanto isso, a gente continua aqui o nosso bate-papo. Falando sobre a gestão da diversidade, é fato que as diferenças geram conflitos. E aí a gente precisa aprender também a lidar com esses conflitos. Eu vou só fazer aqui uma referência do Berg, que ele diz que conflito é um estado antagônico de ideias, pessoas ou interesses e não passa, basicamente, da existência de opiniões e de situações divergentes ou incompatíveis. E aí pronto, lidamos com pessoas diferentes, a chance de haver conflito é muito grande. E aí temos aquela máxima, você prefere ser feliz ou ter razão? No ambiente organizacional, muitas vezes a gente conhece um processo, a gente sabe daquele processo e lida com pessoas que de repente têm opiniões ou entendimentos diferentes. E aí já surge aquele embate, aquele impasse que pode vir a gerar um embate. E aí por isso que essa premissa ela vale a pena ser trazida. Se a gente vai ficar dando murro em ponta de faca para tentar ter razão, ou se a gente vai falar, não, vamos lá, vamos tentar resolver esse problema de uma outra forma. E aí eu te coloco nessa saia justa, de você preferir ser feliz ou ter razão. Pois é, essa é um dilema, né? E eu acho que é um aprendizado constante. Tem momentos que a gente briga para ter razão a todo momento. Em alguns momentos você entende que é melhor ser feliz do que ter razão, né? E novamente acho que vale a questão do equilíbrio. Cada situação, o tipo de conflito, né? O que está acontecendo naquele momento, qual é o impacto que isso vai ter na vida profissional, ali no departamento, no setor. Neste momento, se eu estou baseado em processo, é importante eu ter razão e ser firme, ou às vezes não, é algo que eu consigo relevar e ser feliz naquele momento e deixar passar. Então pode ser uma alternativa, são escolhas. Não digo que é fácil, já errei muito, a gente vai aprendendo e vai se calejando e aí por isso em alguns momentos a gente percebe que às vezes é melhor ser feliz. Mas tem momentos que a gente precisa também, até pela responsabilidade na área da gestão, a gente precisa entregar resultados. E se isso impactar no resultado, é importante ter razão, sim. E lembrando que quando a gente fala em conflitos, a primeira impressão que nós temos é que isso é algo negativo, mas nem sempre. Há situações de conflito em que, e acredito que no seu setor aconteça, que são conflitos positivos. Por quê? Pessoas pensam diferentes, mas numa forma de melhorar um processo, melhorar o andamento ou agilizar, de repente, o desempenho de uma atividade. E aí é bacana que elas possam expressar as suas opiniões e tentar entrar em consenso. O ruim é quando essa boa intenção gera um conflito negativo, gera certos impasses e que podem gerar, inclusive, posteriores brigas, não físicas, mas brigas no sentido de eu não concordo, vamos deixar do jeito que está. E aí o setor não caminha. Isso. E aí também tem níveis, né? Porque pode acontecer o conflito ali interno dentro da equipe. Eu disse que eu tenho uma equipe com 80 pessoas. Então, dependendo do tipo de conflito que existe ali, quando envolve opiniões distintas, formas de trabalho e tudo mais, eu sempre gosto muito de ouvir. Tá? E eu sempre falo, olha, minha porta está aberta, me mande por e-mail, entra direto na sala, você tem liberdade em vir e trazer uma ideia diferente. E eu sempre enfatizo que muitas vezes o ângulo que eu estou olhando, eu estou tendo uma visão. Quem está ali fazendo a operação está tendo uma visão que eu posso não estar tendo. E a pessoa me trazer um insight diferente e me fazer olhar uma outra coisa pode ser muito importante, inclusive para ter um resultado bem sucedido. Então, nesse momento, esse conflito no sentido de opinião divergente, mas não criar um bloqueio, mas investigar, tentar entender e ver a importância, o peso que isso tem, pode ser inclusive benéfico para a sua gestão. E existe também o conflito quando muitas vezes está com pessoas na mesma linha, em outros cargos, em outros departamentos de linha, no mesmo nível ou acima. E aí você tem que muitas vezes lidar de forma diferente. São parceiros, são pares, então você tem um convívio no dia a dia. Então ali você tem que saber até onde vale a pena ter razão ou ser feliz. Às vezes é importante você, puxa, é importante, vai impactar tão forte na minha área, será que eu não posso ser mais tolerante? E às vezes vale a pena ser mais tolerante. E às vezes quando vem de cima você pode trazer uma ideia, um pensar diferente e pode ser que você não seja ouvido. E aí, paciência, né? Vamos continuar o nosso trabalho. Ou pode ser que tenha momentos que a gente tenha abertura também para negociar, para discutir, para tentar mostrar o porquê eu estou pensando de forma divergente. Acho que isso pode ser positivo.
Também acredito nisso. Bem colocado. Quando a gente vai discutir ou vai conversar com pessoas que tenham ali hierarquicamente estão no mesmo nível que a gente, existe uma postura, e quando a gente vai discutir ou conversar ou discordar de pessoas que estejam no nível acima do nosso, a gente normalmente tem um pouco mais de cautela, tem né? Que ter, né? A gente tem juízo, aí né? a gente vai tentar ser feliz, manter o salário, mas eu acredito ainda que vale a pena brigar. Com respeito, né? Isso, pelo que é correto. Porque às vezes o gestor, ele tem, como você colocou, uma visão deturpada, mas não é uma visão errada, é uma visão de fora, porque não está mergulhado naquele processo. E é importante a gente também apresentar, daí com um bom vocabulário, né, com uma boa comunicação, com bastante respeito, situar esse gestor do que está acontecendo e, de repente, apontar uma solução. Porque enxergar problemas, todos nós conseguimos. Agora, carecemos de profissionais que enxerguem os problemas, mas que venham com uma solução. E não aquele colaborador ou aquela equipe que venha, joga o problema na sua mesa, vira as costas e fala, agora o problema está no seu colo. Não, a gente precisa de pessoas que ajudem, pessoas que somem e que apresentem soluções. Até porque, quando a gente pensa em alguém para poder promover, para poder fazer uma movimentação de talentos, possivelmente são essas pessoas que a gente tende a buscar. Eu também busquei na teoria e existem, basicamente, né, para a gente não ficar aqui durante tantas horas assim, 3 tipos de conflitos organizacionais. E aí, se vocês quiserem acessar, o link está disponível aqui no material. O primeiro é falha na comunicação interna, o segundo é ausência de processos e o terceiro, clima organizacional ruim. E aí, se você tiver exemplos de que como cada um desses, ou os 3 de uma mesma vez, impacta na rotina lá no seu setor. Olha, todos eles têm um peso importante. Eu sempre costumo dizer que a comunicação, ela acaba sendo um ponto muito delicado em toda a organização. E comunicação parece algo ser tão simples e muitas vezes parece ser tão claro e pode não estar sendo claro. Antes da gente começar esse bate-papo, eu comentei com o professor Vitor que ontem mesmo eu passei por uma situação onde dentro do meu espaço, da minha equipe de trabalho, a comunicação para mim estava muito clara, até pela formação, pela experiência, e no final do dia de ontem eu percebi que algo que para mim era tão simples não estava claro, e aí houve ruídos na comunicação. Então aí era 10 horas da noite, eu estava lá de casa fazendo uma comunicação, uma mensagem para a equipe, tentando esclarecer, quase que desenhando a situação para tornar isso claro. Então, a comunicação é um ponto muito delicado. Muitas vezes, a experiência de cada um, a visão de cada um faz com que ele tenha uma compreensão. E isso gera ruídos na comunicação. Então, o quanto mais simples, claro e direto, e aí fica a dica, cheque se o outro lado realmente compreendeu, aquela dica de pedir para a pessoa repetir, né? É muito válido. Acho que se eu tivesse feito isso, talvez eu não teria tido o problema que eu tive ali. Então, comunicação é um ponto que a gente precisa ter muita cautela. E eu procuro ter e mesmo assim acontecem problemas. Quando a gente fala de clima organizacional ruim, acho que clima organizacional ruim é um trabalho constante. A gente procura trabalhar para evitar que isso aconteça. Pode existir dias que pela demanda, né, pela a necessidade que nós temos, de repente, a urgência, a pressa de uma grande entrega. Então, tem momentos que são mais estressantes, que o clima está um pouco mais pesado. Sim, acontece, mas isso tem que ser muito raro, porque se isso é constante, aí a gente não consegue equilibrar, as pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem se sentir bem. Então, de uma forma geral, o clima organizacional, assim como o clima-tempo, né? Um dia chove, um dia está sol, né? Um dia está nublado, um dia está mais quente. Então, isso acontece também nas organizações, mas a gente precisa manter um certo equilíbrio. Porque senão a gente fica com gripe. Exatamente, né? Está muito seco, problema respiratório, é a mesma coisa que acontece na organização. Então, esta manutenção e pequenas coisas do dia a dia, estarmos atentos, faz com que a gente consiga trabalhar e cuidar, né, que esse clima organizacional ele esteja mais ou menos equilibrado, né, sob controle. E depois, a ausência de processo. Acho que isso, toda instituição, toda empresa, já trabalhei de outras organizações e processo realmente é algo muito importante, né? Pode ser um pouco metódico, chato, mas existir processos, estar formalizado,
facilita muito a nossa vida na organização. Desburocratiza, agiliza, sabe-se como fazer certo. Uma pessoa nova que chega, ela consegue se inteirar através de um processo. É mais fácil passar isso, replicar isso para outras áreas. Então, processos é muito importante. E quando isso falta, como é uma área nova, que esse projeto tem um pouco mais de 1 ano e meio, então é natural que muitos processos ainda estão sendo escritos. E de 1 ano e meio para cá, alguns já estão sendo revisados, né? Mas é importante. E quando não existe, em pontos específicos, a gente sente a falta e como isso atrapalha o nosso trabalho por não ter algo organizado em como deve ser seguido. Então, dar atenção a processos, ter uma equipe que pensa nisso, faz muita diferença para qualquer organização. Porque se eu não sei o que fazer... Qualquer caminho serve, né? Exatamente. Então é importante que a gente tenha desenhado. E não é desenhar porque a pessoa é bobinha, burrinha, não. É desenhar porque o processo é desenhado assim mesmo. Existe ali uma materialização das etapas. E é importante mesmo, porque daí a gente consegue saber, então, aqui, começa aqui, vai para cá e finaliza só quando chegar naquele ponto. E aí facilita realmente muito o trabalho de quem está executando e também o trabalho de quem está gerindo. Eu vou deixar você fazer compras agora, tá? Eu trouxe aqui uma lista de possíveis e das principais causas de conflito nas organizações. E aí eu vou deixar você comprar uma ou duas que você tem percebido ou que você acredita ser as principais causas dentro da sua experiência. Comunicação é algo que não dá para deixar de fora, né? Acho que comunicação, eu sempre digo que é hoje algo muito delicado. E também a questão das mudanças repentinas na empresa, né? Hoje, com a tecnologia, a inovação, tudo muda muito rápido, né? O que ontem era atual, hoje já está ultrapassado. Então, essa dinamicidade exige uma flexibilidade muito grande, né? Para que eu consiga me adaptar. E muitas vezes, mudanças repentinas, nem todos estão preparados para mudar, né, rapidamente. E muitas vezes, quando o profissional ele não está pronto, ele não consegue se adaptar, ele corre o risco de ficar para trás, né? E neste mundo atual, que é um caminho sem volta, né, eu sempre digo hoje a tecnologia, não tem como fugir. Se não tem, a gente precisa aprender a desenvolver essas características. Me incomoda muito, e aí, novamente, esse sou eu, como pessoa, como funcionário, como gestor. Me incomoda muito, às vezes, a resistência. Os processos mudam, o mundo muda, aquilo que era necessário ontem, hoje pode não ser, aquilo que a gente fazia ontem, hoje pode ser que a gente não faça mais. Então, nós precisamos desenvolver essa capacidade de adaptação, de flexibilidade. Só que a gente sabe que o novo, ele traz medo, ele traz receio e muitas vezes ele traz essa resistência. E muitas vezes essa resistência pode causar diversos conflitos, obviamente com as outras pessoas, mas também um conflito interno do funcionário ou da pessoa ficar se perguntando: será que isso é minha função? Mas isso aqui não era minha função, agora eu tenho que fazer. E aí quando vem com essa frase, você sabe que vai ter que ter o exercício da paciência para conseguir explicar: olha, ontem não era necessário, mas hoje é. Então nós precisamos também incluir isso dentro dos nossos processos. E aí tudo isso tem que ser bem digerido para que as coisas aconteçam e caminhem de uma forma mais assertiva. E existem diversas teorias que nos ajudam a tentar resolver ou administrar os conflitos nas organizações. Então, claro, a gente deve evitar os conflitos negativos, isso é fato, mas certas vezes eles vão acontecer. E aí nós temos aí alguns autores que nos apresentam cinco possíveis formas de atuar nessa resolução de conflitos. Eu trouxe nesse primeiro slide 3 deles, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre. O primeiro deles, ou a primeira estratégia, é a de evitamento ou recusa, que é quando a gente, como o próprio nome já diz, eu estou meio que fingindo que não vejo, né? Não é comigo, eu estou evitando entrar nesse conflito. Eu não sei até que ponto isso é positivo ou se existe um lado positivo para isso, mas já eu deixo você falar. O segundo é a estratégia de acomodação. Para que eu entre ou para que eu tenha adesão a essa estratégia, muitas vezes a gente tem que se sacrificar.
sacrificar uma vez, sacrificar outras vezes, as próprias opiniões, as próprias convicções. Uma, duas, vai, mas será que se eu ficar me sacrificando, me sabotando todos os dias, daqui a um tempo eu vou estar cheio e uma hora a coisa vai explodir. E aí, como dizem lá em casa, é melhor que desembucha, né, diariamente para não deixar juntar aquele saco de besteira e soltar ele todo de uma vez. A terceira estratégia é a de competição ou a de dominação. Quer dizer, só eu ganho, só eu posso, só eu sei, então, ou eu sou chefe, então você vai seguir aquilo que eu estou dizendo e ponto. Diante dessas três, vamos começar com essas mais difíceis aqui. Qual que você tem percebido, ou que você percebe que acontece com mais frequência por ali? Olha, acho que as três, né, de uma forma ou de outra, num grau acaba acontecendo. Mas essa questão de querer a competição, dominação, né, no sentido de falar, é isso, né? O tentar ter razão sempre? Tentar ter razão, ou tentar dizer. Isso acontece bastante. Como eu falei, são pessoas que, né, têm um posicionamento, elas acabam se impondo, colocando o seu posicionamento. Então, e eu procuro dar esse espaço também, eu prefiro que fale do que o saco enche demais e depois estoura, é pior, né? Então eu prefiro que fale. E eu sempre estimulo muito isso. Então eu, particularmente, com a minha equipe, eu estimulo que tem alguma coisa que está incomodando, venha conversar. Tá? Me procure, venha conversar, acho melhor a gente resolver. Então eu acabo estimulando isso também. Mas eu prefiro este comportamento porque você consegue saber o que está acontecendo, né? O que está por trás ali. É claro que assim, o fato da pessoa às vezes querer sempre ganhar e a pessoa ser intransigente, todos os extremos não é positivo. Nenhum extremo é positivo. Né? Então a pessoa querer dialogar, querer conversar e pôr o seu ponto de vista e até querer convencer, e principalmente se ela vem com argumentos, eu acho isso positivo. Né? Ela está mostrando o que ela pensa, ela não está guardando para ela, e a partir dali pode surgir insights diferentes, interessantes, que vale a pena ser analisados. Como pode surgir situações onde eu vou argumentar com aquela pessoa por que não faz sentido nesse momento, ou porque a gente não consegue implementar ou fazer aquilo naquele momento. Então eu gosto desse diálogo. Eu prefiro do que a pessoa que é muito passiva no sentido de não falar, fazer de conta que está tudo bem, mas ela não fala, guarda para ela e ela acaba ficando doente, não é? Ela acaba ficando doente até. Ou ela fala pelas costas, né? Ou ela reclama para outros, fala para outros e tal. Então é pior. Então eu prefiro que venha, né, e converse. Então eu acabo estimulando muito, mas é claro que num grau ou no outro sempre, né, as personalidades são diferentes, então a gente tem pessoas que têm comportamentos diferentes. E aí eu acho que a tua fala vem de encontro com a nossa quarta estratégia, que é a de compromisso ou acordo. Nessa existe uma tentativa de ganha-ganha, né? Já a gente vai falar sobre negociação, uma das posturas ou do resultado seria esse, o ganha-ganha. Só que nesse sentido, para que muitas vezes possa acontecer ou vir a ter o acordo, alguém tem que ceder. E aí há quem diga que se eu tenho que ceder, eu já não estou ganhando. Então esse negócio de ganha-ganha já não está acontecendo. Mas para que o todo, né, para o bem geral da nação, às vezes então eu cedo, eu perco um pouco, mas pelo compromisso, pelo bem de todos, eu acabo cedendo. Eu brigo um pouco, é igual o peixe quando você vai pescar, você, né, fisgou, ele às vezes fica ali te dando um trabalhinho, cede, aí você tira o peixe da água. Você acredita que essa postura também seja recorrente por ali no setor? Ganha-ganha. Isso. Ou quase ganha-ganha. Quase ganha-ganha. Olha, eu acho que também é só administrar conflitos. Essa questão de que se eu tenho que ceder eu não estou ganhando, aí eu falo depende do ponto de vista. Pode ser que eu esteja ganhando, não esteja ganhando a curto prazo, mas a médio e a longo prazo eu posso sair ganhando. Né? Então, são situações e situações. Então, saber negociar, e em muitos momentos, quando a gente fala numa equipe grande, 80 pessoas, é natural que alguém vai ter que ceder. Não dá para todo mundo ter razão, não dá para todo mundo brigar. Duas, a gente tem que ceder, você imagina com 80? Exatamente. Né? Então, é impossível. Então, é importante, sim,
ceder aqui. Muitas vezes eu faço papel de mediação, né? Vamos pensar. E aí tento fazer a pessoa enxergar a médio e a longo prazo, que às vezes vale a pena perder um pouco aqui para conseguir ganhar ali, para chegar num acordo. Inclusive isso acontece em métodos que vamos trabalhar, ar-condicionado da sala, gente. Ar-condicionado não é um problema em todo lugar. Mais de 2 pessoas no ambiente vai ter problema com ar-condicionado. E aí eu falo, gente, traz blusa. As mulheres normalmente sentem mais frio e aí querem que desligue o ar. Tragam blusa. A gente não pode tirar roupa. Então vocês podem vestir uma blusinha. Mas olha, e falando sobre essa questão da mediação de conflitos, até falando sobre o ar-condicionado, vou trazer um exemplo que aconteceu na equipe. Então a gente tinha mesmo esse problema. Maringá, muito calor, né? E aí aquele choque térmico, está lá fora, tá o que quase 40 graus, chega aqui dentro, está super frio. E aí as meninas vêm de rasteirinho, de vestido, né? Vêm mais à vontade porque está muito quente, chega dentro da sala, quase congela. E aí, como eu falo que tudo a gente resolve em casa, nós temos um engenheiro de segurança do trabalho lá. E aí eu chamei ele, falei, olha... Resolve esse negócio aí. Vamos mapear, e ele fez um projeto bacana, a gente mapeou a sala, né, o tipo de ar-condicionado que a gente tem, as zonas mais quentes, as zonas mais frias, como que circulava o ar. Aprendi um monte com ele sobre isso, que nem eu imaginava. E através dali, primeira coisa, o que eu fiz? Observei as pessoas que sentiam mais frio ou mais calor e posicionei em áreas mais quentes ou mais frias. Foi a primeira coisa. Deu para resolver 100%? Não deu. O que nós fizemos? E aí a gente fez um trabalho de conscientização de que se eu sinto muito frio, a sala nós vamos ter uma temperatura X, então traga uma blusinha, não venha de rasteirinha, nós estamos num ambiente de trabalho, né? Áreas que usam uniforme, existe um padrão, a camisete de determinado tecido, a calça assim, o sapato, então a gente fez essa orientação. Não vou dizer que resolveu 100%, mas eu diria que mais de 90% a gente conseguiu resolver num ambiente com 80 pessoas, eu me sinto feliz. Né? Então, essa mediação. Acho que então vocês trabalharam com a estratégia 5 de colaboração. Algumas pessoas precisaram, de repente, trocar de lugar para poder ir numa região mais fria ou uma região mais quente e colaboraram para que todo mundo pudesse realmente sair ganhando. Aí dava para deixar o ar-condicionado ligado, dava para a gente poder ter um clima agradável. Se tivesse muito friozinho para mim, eu colocaria uma manguinha e pronto. O problema foi resolvido, com mínimos transtornos. A estratégia de colaboração ela é tida como a mais integradora, porque ela traz todo mundo para a conversa e todo mundo precisa realmente, como o próprio nome diz, colaborar para que a gente alcance um bom resultado. Então eu acredito que essa tenha sido a estratégia utilizada. Houve a colaboração, problema resolvido, e de forma inteligente. Eu sempre digo, por isso que eu gosto de trazer exemplos da nossa casa para poder trabalhar com os nossos alunos. A gente lida com a educação, então a gente tem que utilizar os conhecimentos que a gente tem para poder melhorar o ambiente. Nesse caso foi o engenheiro de técnica de segurança no trabalho. Ótimo, resolveu um problema utilizando a ciência. Então a gente também aprende sempre. Professora e gestora, você tocou bastante nesse assunto e então é importante também nós falarmos sobre isso. Muitas vezes gerir conflitos passa pela comunicação. Muitas vezes a comunicação é a faísquinha do conflito. Então vale a pena a gente discutir ou compreender o que vem a ser essa comunicação. Só faço um parêntese de que a comunicação ela faz parte de um processo, ela parte de um processo em que alguém fala, alguém escolhe o que e como vai falar para um público, para um receptor, que precisa compreender, como você colocou agora há pouco, esse recado, essa mensagem, essa dica. Se não houver esse entendimento ou essa decodificação, não houve comunicação. Você disse, para você estava ok, o outro lado não recebeu como deveria receber, ou seja, houve ruído ali, não houve comunicação, porque a resposta, você não obteve resposta, ou obteve uma resposta, não era a resposta que você esperava. Né? Então, nesse feedback, nessa retroalimentação, é a partir daí, então, que a gente pode dizer que existe comunicação. E é muito frequente, quando a gente fala sobre essa palavra, sobre essa expressão, de que nós nos remetamos à propaganda. Então, para muitas pessoas, comunicação só é propaganda, mas não.
dentro de comunicação integrada, nós temos ali alguns tipos de comunicação, que a gente chama de tipos mesmo de comunicação. A comunicação institucional, que é aquela que quer repassar para um público receptor as ideias, os princípios de uma organização, por exemplo. Você certamente já assistiu a um vídeo institucional aqui da Unicesumar, que é onde a gente apresenta o nosso campus aqui em Maringá, quando a gente fala também dos outros campos em Curitiba, em Londrina, em Ponta Grossa, que a gente fala da piscina aquecida, da orquestra, enfim. Ninguém está te mostrando um curso especificamente, nós estamos falando da instituição. Então isso é uma comunicação institucional. Mas também nós temos a comunicação mercadológica, que é aquela utilizada para sim te vender um produto ou para te fazer saber da existência de um produto. Então, quando a gente ouve frases como quer pagar quanto ou só amanhã no Magazine Luiza, são algumas das ações ou são slogans da comunicação mercadológica, que, como eu disse, visa então vender um produto ou um serviço. E aí nós temos, e é nessa que a gente se atenta mais, a comunicação interna ou a comunicação administrativa. Há autores que trazem essas comunicações de forma distintas, mas para facilitar o nosso entendimento, a gente vai lidar com a comunicação interna e administrativa de uma forma única, que é aquela que tem o intuito de fazer com que todos os integrantes daquela célula, daquele grupo ou daquela organização possam estar no mesmo patamar de informação, possam saber das ações que já aconteceram e também das ações que ainda vão acontecer. Vocês têm muito fluxo de comunicação certamente ali, do trabalho que é para ser desenvolvido, do trabalho que já foi realizado, feedbacks, indicadores que vão ser apresentados. Como que são organizados esses fluxos de comunicação da gerência para os outros 80 colaboradores? Para onde que parte isso? Certo, então nós utilizamos a tecnologia, recursos que estão disponíveis para que a gente consiga atingir o objetivo. E aí vai depender do momento. Então, a gente utiliza muito o e-mail, sim, tem que formalizar para muitas pessoas. Então, o e-mail é uma forma de praticar a comunicação interna com a equipe. Em alguns momentos, estar fisicamente na sala e conversar com a equipe de perto, abrir espaço para tirar dúvidas é a forma mais assertiva para a comunicação. Em outros momentos, eu faço reuniões tanto do grupo inteiro como reuniões por áreas de formação, grupos específicos. Isso também é uma forma de fazer a comunicação, de poder chegar mais próximo, entender o que está acontecendo ali e conseguir ajudar, esclarecer ambos os lados. Em outros momentos nós temos também sistemas, ferramentas que nos auxiliam, então contatos onde as ferramentas disponibilizadas pela instituição nós utilizamos também como um canal de comunicação e também o grupo de WhatsApp. Isso eu uso muito, principalmente com a supervisão, com os meus supervisores, utilizo bastante aquilo, às vezes sábado, em algum horário que ninguém está trabalhando, você lembra de alguma coisa importante e às vezes eu já aviso, tá? Olha gente, eu sei que hoje é sábado, mas para segunda-feira, 8 horas da manhã, já fica isso, 1, 2, e eu faço isso. Então, o grupo de WhatsApp, dependendo do momento, pode ser informal, precisa ser rápido, sim, é mais assertivo. Em outros momentos vai ser uma ligação telefônica mesmo. Então, eu utilizo os recursos que eu tenho à minha volta e tento identificar. Existe a necessidade de ser formal, de ser formalizado, então vou utilizar um meio que seja mais formal. Pode ser até que eu entre na sala, converse com a equipe e depois eu formalize isso por um e-mail, para ficar claro, depois se precisar voltar para olhar aquilo, está registrado. Em outros momentos eu consigo ser mais informal, e aí eu uso o grupo de WhatsApp, posso usar outros, mural, nós temos 2 murais na sala de avisos mesmo que são fixados lá, que são importantes saber. Então, os meios que estão disponíveis na instituição, endomarketing, em parceria com a equipe de RH central, muitas vezes pedimos para que seja disparado algum tipo de comunicação institucional, mas vinculado a uma necessidade nossa. Então, os meios que estão disponíveis são utilizados e em cada momento é uma ferramenta que é escolhida para ser aplicada. Muito bom. E cá entre nós, aqui a gente coloca o que é uma comunicação assertiva. Esses exemplos que você trouxe, sim, são comunicações que podemos considerar como assertiva, mas tem um detalhe. A comunicação é assertiva quando ela atinge um resultado e também quando eu permito que o outro fale. Muitas vezes, vou usar a expressão,
cabo de guerra, né? Cada um quer puxar a corda ali para o seu lado. Nós falamos e não deixamos que o outro lado também possa emitir algum recado ou manifestar sua satisfação, sua insatisfação, alguns apontamentos que, inclusive, como a gente já discutiu aqui, podem melhorar o desenvolvimento de algum processo. Então, a comunicação é assertiva quando ela atinge um resultado, mas também quando eu permito que todos possam expor os seus pontos de vista. E aí, falando um pouco mais sobre essa comunicação, teoricamente, né, não é que não funciona, é que dentro da teoria, a comunicação é a ação de tornar comum e ela tem algumas premissas. Ela pode ser informativa, aliás, ela deve ser informativa, mas principalmente a comunicação, ela precisa ser integradora. Eu preciso, dentro de uma gestão de pessoas, dentro de uma gestão organizacional, utilizar esse recurso como forma de integrar. A gente está discutindo aqui, você trouxe há pouco, de pessoas que acabaram de chegar, pessoas que já estão aqui há algum tempo com formações diferentes, mas hoje elas caem em uma rotina que elas antes não tinham. Então elas precisam compreender o que vai ser feito, o que deve ser feito, o que pode, principalmente o que não pode. Então utilizar a comunicação como forma de integrar as pessoas e não de excluir. Porque quando eu parto numa comunicação unilateral, ou seja, só eu falo e você ouve, eu não tenho retorno, eu não tenho feedback, e isso não traz assertividade. Ou quando eu comunico a apenas algumas pessoas ou a um grupo de pessoas e a outros não, eu também não estou sendo assertivo, porque eu estou trabalhando de forma diferente, sem necessidade, privilegiando alguns e não trazendo privilégios para os outros. Como é que você trabalha então essa comunicação utilizando os recursos informacionais que a instituição disponibiliza, ou também, né, os informais grupos de WhatsApp? Você também pensa dessa forma de utilizar a comunicação como forma de integrar a sua equipe? Sim, com certeza. Acho que pensar na comunicação de uma forma que ela possa contribuir, né, para atingir o resultado final. E essa questão que o professor Victor mencionou sobre a comunicação, ela é uma via de mão dupla. Então, realmente é muito importante. E muitas vezes aspectos que são pessoais ou são muito específicos ali que está acontecendo, eu só consigo saber, eu consigo compreender melhor quando eu faço reuniões em grupos menores. Eu consigo aproximar mais, como eu falei que eu uso um canal. E nesse momento eu procuro muito ouvir o outro lado, deixo espaço para que eles digam também quais são os problemas, quais são as dificuldades. Existe uma cobrança de um lado, mas também as ferramentas que nós estamos disponibilizando para você neste momento é suficiente para realizar esse trabalho? O que a gente poderia fazer para contribuir para melhorar o trabalho? Então, neste momento eu consigo aproximar. É claro que não é especificamente comunicação o tema, mas também eu vou incluir, até pegando um gancho da comunicação, no momento da avaliação. E aí nós temos por hábito em fazer pelo menos uma vez ao ano, ainda é pouco, não é o ideal, mas pelo menos uma vez ao ano, eu tenho uma conversa individual com cada tutor da área. Vou avançar o meu tema, então, para feedback. Olha, eu estou avançando, né? Estamos aqui. Não, porque está incluído na comunicação interna, que é o que a gente precisa ter dentro do setor, dentro da empresa, e eu já ia chegar nisso, nesse feedback, nesse poder ouvir. Pode prosseguir. Então, e justamente isso, quando falou, olha, a gente precisa ouvir, é uma via, né, de mão dupla. Então, neste momento eu faço questão disso, de ouvir. E ali individualmente, muitas coisas que num grupo, quando está todo mundo, ninguém fala. Quando está num grupo menor, você ouve mais, mas mesmo assim a gente não fica sabendo de tudo, né, o que está ali. Detalhes que estão acontecendo, que são bem intrínsecos ali. E quando você tem a conversa individual, é o momento onde você consegue saber muito mais. E às vezes você entende alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia e que no primeiro momento parece que não faz muito sentido e aí começa a fazer sentido ali, né? Então eu aproveito muito esse momento, acredito muito no feedback, né? Acho que é algo muito importante para que a equipe ela consiga cumprir todas as outras fases que a gente discutiu aqui, né? Para ela ter uma boa comunicação, para ela ter uma boa, trabalhar enquanto time, unida. Então é muito importante feedback. E é muito legal porque nesses momentos, como o último foi o ano passado, este ano ainda não começamos, era do próprio tutor ele dizer, agradecer
por saber, puxa, eu pensei que isso aqui estava tão bem e de repente tem espaço para melhora. E também eu me surpreendi de ouvir algumas coisas que eu também não esperava ouvir e de repente eu tive também o retorno. Então, trabalhar com o feedback e ouvir, eu acho que o primeiro passo é ouvir, e eu sempre falo muito no meu time sobre a empatia, para mim é muito importante isso, né? Se colocar no lugar do outro, entender, né, por que aquilo está acontecendo, ou por que ele está naquele momento agindo daquela forma, é muito importante para que a gente consiga trabalhar em equipe, unidos, e consiga chegar no resultado final. Porque às vezes acontecem momentos onde temos uma grande demanda, e eu sempre digo assim, todo mundo recebe a sua demanda, onde é equilibrado, é proporcional, mas sempre tem aqueles que terminam primeiro e eu sempre falo, ou nós terminamos todos juntos ou nós não terminamos. Não existe eu terminei, tô livre. 1, 2, 3, acabou a minha vez. Não, ou é todo mundo ou não é ninguém. E assim, existem momentos que alguns ficavam até um pouco ressentidos. Puxa vida, mas eu recebi a mesma demanda de fulano, eu já terminei o meu e como se ele estivesse sendo... como ele estivesse sendo, não é prejudicado, como é a palavra, me fugiu a palavra, de ter que agora ajudar o colega. Em vez de ele terminou, estou bem, ele ainda tinha que ajudar o colega. E aí, assim, mas às vezes estava envolvido ali, a pessoa ela teve um problema de saúde, ela teve uma situação emocional, ela teve uma outra circunstância que aconteceu, que não foi porque ela não quis fazer. Houve algo a mais que impediu ela de fazer. Então, essa conversa franca do outro lado, para ele entender o porquê que ele está ajudando, também ajuda muito a gente manter um clima harmonioso. E eu só consigo falar isso para o outro quando eu estou ouvindo e eu sei o que está acontecendo ali com aquela pessoa. Perfeito. E aí eu acredito que neste momento a gente pode pensar na comunicação não verbal, porque antes de acontecer esse feedback, esse momento, a gente já, se formos um pouquinho sensível, a gente percebe umas expressões de negatividade, né? Uma tensão, uma testa enrugada, a minha de velhice mesmo, mas né? Você percebe ali uma carranca e aí a gente fala, opa, tem algum indício de problema ali, tem algum indício de um possível conflito. E é importante o gestor ter essa percepção de como a comunicação não verbal pode nos dizer algo. E aí eu deixo também para vocês uma sugestão. Existe uma série, está lá no Netflix, chamada Lie to Me. É uma série que tem uma carga psicológica bastante grande e o investigador, ele acaba sendo contratado para trabalhar como investigador de polícia no FBI. Ele estudou muito tempo as microexpressões faciais e aí ele consegue identificar se o sujeito está falando a verdade ou não. Então, muitas vezes, quando o suspeito não quer dizer onde está o corpo ou a pessoa que foi sequestrada, na conversa, pelas expressões, ou seja, aquela história, aquela máxima de que o corpo fala, ela é bastante empregada nessa série. Fica a dica para ti também. E aí a gente entra no nosso último assunto, que é a negociação. Na verdade, a gente está falando sobre isso a nossa conversa toda. Por quê? A negociação, como a figurinha nos diz ali, muitas vezes a gente encara também como um cabo de guerra, mas ela não precisa ser um cabo de guerra se a gente pensar no estilo colaborativo. Daí eu já estou juntando, vou fazer uma salada na sua cabeça, de trazer os estilos de administração de conflito para a gente poder pensar também como formas ou estratégias para negociar. Todo mundo tem um ponto de vista, todo mundo tem um lado e isso deve ou merece ser levado em consideração, ou pelo menos merece ser ouvido. Lá estamos nós falando de comunicação novamente. Então, para que a gente possa, eu ganhar, você ganhar e pensar também na coletividade, é importante que a gente faça o exercício, como você colocou, da empatia, de se colocar no lugar do outro, de se projetar até lá, de pedir o lugar de fala, mas no lugar de fala do outro, para compreender os motivos pelos quais algumas ações foram empreendidas ou não. E esse exercício de negociação, eu acredito que aconteça com bastante frequência ali no setor, de repente, um sair mais cedo, um recessozinho. Como é que você lida com isso? Isso também é algo que... Eu sei que existem regras e a gente executa essas regras, mas sempre tem um mas. Sempre tem um mas, né? Sim, acho que essas questões, eu sempre digo que a gente tem uma demanda a cumprir e o que está acima de tudo é a nossa entrega.
Então, a partir do momento no momento em que eu preciso até de uma hora extra, até num dia extraordinário, convocar a equipe para trabalhar, então sempre tem as pessoas que estão ali, estão trabalhando, estão juntos. Então, eu digo que é uma troca. Novamente, é uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, no momento em que a instituição precisa, nós temos uma grande demanda, eu tenho uma equipe engajada que sempre vem junto e sempre ajuda e a gente consegue cumprir. Então, se existe um momento onde a pessoa ela também tem as suas necessidades, né, particulares, pessoais, e ela precisa negociar isso, a gente também precisa levar isso em consideração. Então, acho que isso faz parte, é uma troca. Aí é negociação, né? Sim. Um ganha, um perde no primeiro momento e devia trabalhar no sábado. Mas depois ele sabe que se ele tem lá, ele tem uma viagem, tem alguma coisa que ele vai fazer, ele vai conseguir negociar e a gente vai liberar e ele vai fazer. Então, eu acho que é isso, é conseguir ter essa visão, olhar o todo, né? E os dois lados estar disposto a ajudar e a ceder um lado ou outro. Né? Agora, é claro que existem regras, existem questões legais que muitas vezes nem todos vão ficar contentes e aí não tem como. A gente tem que cumprir a regra. Ok. Muito obrigado por trazer a tua rotina, trazer o teu dia a dia aqui para o nosso bate-papo. Eu acredito que a gente aprende. Ler é importante, mas também compreender como que essa leitura pode ser aplicada no nosso dia a dia, né? Levar esse entendimento até os nossos alunos, eu acho que é muito importante. Então, muito obrigado por expor aqui para a gente esse difícil cargo, né? Essa difícil missão de gerir pessoas tão diferentes, mas em um setor que é tão importante para a organização. Mas eu agradeço também de fazer parte desse bate-papo, que foi muito bom, e desejo muito sucesso aí para você, aluno, que está nos assistindo. Até mais. Desafios vão sempre acontecer, e para que a gente possa ser excelentes gestores, para que a gente possa atuar, independente da nossa formação, mas para que a gente possa atuar de forma assertiva, para que a gente possa entregar resultados, a gente precisa agarrar esses desafios, superar esses desafios e mais, esperar pelos próximos. Eu desejo muito sucesso na sua trajetória acadêmica e também na sua trajetória profissional. E espero que a gente possa estar juntos novamente para mais diálogos, para mais momentos como esse de aprendizado. Fui!